Olá para todos e sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal e vamos a mais um estudo bíblico. 4 coisas que vai acontecer com você quando você morrer. Com você, comigo e com todas as pessoas. A Bíblia nos garante de forma literal e categórica que a morte não é o fim, mas é a passagem desta vida para outra, tanto para salvo como também para perdidos. Então, nesse vídeo aqui, vamos ver a trajetória das pessoas após a morte. Parte dela será semelhante para os salvos e para os perdidos, mas depois vão se desencontrar. E é isso que vamos ver nesse vídeo aqui. E se gostar, clique em gostei para ajudar a divulgá-lo. E pode clicar por antecedência. Se você não gostar, você tira o like. Vamos lá então. Vamos à primeira coisa que acontece logo após a morte. Tanto para salvo quanto para perdido é a sepultura. Todos vão para a sepultura. Eclesiastes 12, verso 7 diz: o pó volta à terra de onde veio. Isso se aplica a ambos, salvos e perdidos, pois todos vieram de um mesmo lugar e todos voltarão. Então, da sepultura comum da humanidade, ninguém escapa. Existem passagens bíblicas, onde eu vou citar nesse vídeo aqui, que se aplica a todos. E também outras passagens se aplica somente a salvos ou somente a perdidos. Por exemplo, Hebreus 9 e verso 27, lá diz: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então veja bem, esse versículo é dividido em duas partes, onde está escrito: ao homem está ordenado a morrer uma só vez, se aplica a salvos e aos perdidos, porque todos morrem apenas uma vez, fisicamente. A morte aqui se trata da morte física. E já a outra parte do versículo que diz: vindo depois disso o juízo, se aplica apenas aos perdidos, pois o salvo não entra em juízo, porque o sangue de Cristo purificou o salvo, e ele não entra em juízo e foi justificado diante de Deus. Deus não vai mais trazer em memória os seus pecados que foram apagados. Pedro disse: arrependei-vos e convertei-vos, para que vossos pecados sejam apagados. Deus nunca mais levará em conta. Foi para o mar do esquecimento. Agora, a segunda coisa que acontece logo após a morte, a pessoa vai para um lugar a aguardar a ressurreição do corpo, mas em lugares separados entre salvos e perdidos. Vamos usar como base a parábola do rico e Lázaro para entendermos. Ainda que seja uma parábola, ou ainda que não tenha acontecido como alguns pensam, mas de qualquer forma, é uma história fictícia que retrata a realidade. Não é uma história para contar mentira ou para extrair mentiras. Lucas 16, verso 22 e 23. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, veja, Hades, ergueu os olhos, estando em tormentos. Veja que até a sepultura é igual para salvo e perdido, mas depois daí segue-se o seu destino separado. Lázaro foi para o paraíso,
E veja que diz que o rico foi sepultado e depois abriu os olhos em tormento no Hades. Hades aqui é inferno. Hades ou Hades é uma palavra grega, que pode ser buraco, pode ser sepultura comum da humanidade, né? Sepultura é buraco, cova, abismo. O contexto é quem vai definir. E aqui na parábola do rico e Lázaro, Hades, no seu contexto, é inferno mesmo. Não é o lago de fogo. É onde fica aprisionado as almas dos perdidos até o dia do julgamento. E veja que diz que o rico foi sepultado e depois abriu os olhos em tormento no Hades. Paulo diz que desejava partir para estar com Cristo. Filipenses 1, 21. Partir para estar com Cristo é acordado, não dormindo. Ou partir para dormir com Cristo, né? É estranho. Apocalipse 6, verso 9, João viu as almas dos mártires debaixo do altar de forma consciente. Apocalipse 7, verso 9, João viu os mártires na glória, que possivelmente são os mesmos do capítulo 6 e verso 9. Pessoas que ainda serão mortas na grande tribulação por recusarem o anticristo, e então serão mortas e vão para o céu de forma consciente. Agora a terceira coisa, a ressurreição do corpo. Todos vão ressuscitar. João 5, verso 28 e 29. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Veja que citou as duas ressurreições, dos perdidos e dos salvos. Daniel 12, verso 2, diz a mesma coisa. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Embora aqui mostra que haverá duas ressurreições, mas não significa que será no mesmo momento. Isso é apenas um texto descritivo, né, que está contando o acontecimento. Não serão no mesmo momento. Os salvos ressuscitarão na primeira ressurreição e o ímpio na segunda. Veja Apocalipse 20, verso 5. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. A ressurreição dos ímpios será após o milênio. Os perdidos vão ressuscitar depois do reino milenar para a ressurreição da condenação eterna, do juízo final. Agora a quarta, a ressurreição dos ímpios para o juízo final, que é a ressurreição da condenação, o julgamento do trono branco, onde os ímpios prestarão conta a Deus, para depois serem lançados no lago de fogo. O julgamento do trono branco, que está em Apocalipse 20, do 11 até o 15. O salvo não passará por este julgamento, pois o salvo já foi justificado de seus pecados quando aceitou a Cristo. E está escrito: e dos seus pecados não me lembrarei mais. Hebreus 10, verso 17. Então é a ressurreição da condenação, onde os ímpios prestarão conta a Deus do que ele fez e não haverá chance, porque o nome é juízo. Após isso, será lançado no lago de fogo. Os salvos passarão pelo julgamento das obras, mas será apenas para fins de recompensa e não para a salvação. Será um julgamento para ver o resultado da obra que cada um fez para Deus aqui na terra. O julgamento da recompensa. Será recompensado
de acordo com as suas obras. Então é isso aí, então. Se você gostou, dá um joinha. Se não é inscrito, se inscreva. Eu posto 3 ou 4 vídeos por semana. Se você não for notificado, entre e procure. Então, obrigado e até o próximo.